Seja bem-vindo, tripulante, ao eSolution Cast, um podcast de mentes inquietas, onde a gente traz mentes inquietas para a gente discutir tanto os desafios atuais, os cenários possíveis, o futuro, os desafios da multipropriedade, da hotelaria, do mercado de hospitalidade. E hoje estamos com convidados ilustres aqui, último episódio da temporada, vamos fechar com chave de ouro. Estamos com o time da Interval, uma intercambiadora. O pessoal vai me contar aqui um pouquinho mais da história da Interval, mas estamos hoje com o Marcos Agostini, Managing Director da Interval, atua também no conselho da Marriott Vacation, Andetour e Arda, especialista em estratégia corporativa, crescimento e inovação em hospitalidade. Além dele, também estamos com o Alexis Ralph, VP Latam da Interval, com ampla experiência no setor e passagem por grupos como Accor. Olha só, que legal. E o Fernando, aqui junto comigo, hoje outro Fernando. Um abraço para o meu amigo Fernando Colosi, inclusive, não conseguiu estar aqui com a gente hoje. Mas eu achei outro substituto Fernando também. Brincadeiras à parte. O importante era ter o mesmo nome. É isso, exato. Então, achei o outro Fernando aqui, Fernando Martinelli também, da Interval, junto com a gente, não só me ajudando aqui a compor essa mesa, mas... tão ilustre vocês estarem aqui, agradeci vocês inicialmente, mas quero deixar isso registrado de novo. Para nós é uma honra receber vocês aqui, pessoas que eu pude conhecer na missão em Orlando, que eu fui esse começo do ano, e aí agora a gente conseguiu estar aqui no Brasil reunido para falar de multipropriedade, do mercado americano, um pouquinho do mercado brasileiro também. E obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. E agora eu quero que vocês se apresentem um pouquinho para mim. Obrigado pela convida, não? Tem já 6 anos que não volto para o Brasil, então uma boa oportunidade de reconectar com todo mundo, não? O primeiro, desculpa meu português, não? Imagina. Tem muito tempo que não falo português, estou tentando melhorar. Mas Interval tem já 50 anos ano que vem, então temos muita coisa para celebrar. Sim. O crescimento para nós agora sempre vai ser mercado internacional. O México é um mercado muito importante, mas quando eu trato de mirar o futuro, acho que o Brasil tem muitas oportunidades. Nós abrimos o escritório de Interval aqui, quando, Fernando? Foi 2012. Em 2012, tinha já chegando a 14 anos aqui no mercado, outra vez em Brasil. E Interval aprendeu muitas coisas. Não é um mercado fácil. Acho que entrar aqui em Brasil é pensar que vai copiar o modelo de negócio dos Estados Unidos, um negócio de outro país, a Brasil, não vai acontecer. Não vai acontecer. O Brasil é outro mundo. O brasileiro é uma pessoa especial. O desenvolvedor o empreendedor brasileiro tem muita criatividade. Eu acho que vocês têm uns projetos aqui em Brasil distintos, tem projetos que vai detonar mais o mercado. Todos os anos que falo todos os dias que falo com o Fernando, eu vejo como ha evoluído mais o mercado brasileiro. Se eu miro o mercado brasileiro quando nós entramos em 2012, tudo era clube vacacional, era tradicional, não? Os clubes de férias. Timeshare tradicional, mas membrecias de curto tempo, 5 anos, 7 anos. Era um demográfico mais baixo, não? Hoje em dia, depois de 6, 7 anos nesse mercado de clube de férias, já começou a evolucionar com o mercado de quotas. E agora o mercado de quotas, acho que o Fernando é mais grande que o clube de férias, acho, não? O clube de quotas, muito maior. Então, esse é um exemplo de como há crescido o mercado brasileiro. E se nós falamos um pouco das quotas aqui em Brasil de 7 anos atrás, e agora vamos ver evolucionar o mercado de quotas, a qualidade também é melhorado. O tipo de comprador é outro tipo de comprador. Então, eu acho que hoje em dia, o que oferece o Brasil não somente para todo tipo de classes. Muitos brasileiros compraram um clube de férias ou suas quotas fora do país, em Orlando, em México, no Caribe, Estados Unidos, mas agora em Brasil tem ofertas para todo mundo. É verdade. Eu acho por isso eu tenho muito excitement do futuro do Brasil para Interval e para o mercado. Eu acho que tem mais agora, há mais empreendedores, há mais
hoteleiros que estão evaluando o mercado de cotas multipropriedade hoje em dia que 10, 15 anos atrás. E também o hoteleiro quer controlar seu negócio. E isso é um negócio bem feito, bonito negócio. Mal feito, cria muitos problemas. E acho que também já tem no Brasil o regulamento de multipropriedade. Quando foi essa? 2018, final de 2018. Entra essa regra, a lei de multipropriedade, mas depois tem a pandemia que para todo o negócio a nível mundial, global. Não? Então, temos um tempo que parou o negócio e já começou de novo, e acho que muitas oportunidades para o Brasil. Muitas oportunidades. Concordo. Alexis? Sí, mi portugués es malo, entonces voy a responder en español, sí. Pero como dice Marcos, en la empresa vemos claramente la oportunidad de negocio para Interval en Brasil, ¿no? Digo, independientemente de un tema político, creemos que se refleja en toda América Latina. Los fundamentales en Brasil, particularmente en turismo, siguen siendo extremadamente robustos, ¿no? O sea, creo que el año pasado rompió récord de visitantes internacionales, tienen un feeder market de Argentina, de Estados Unidos, de Colombia bastante fuertes, y en la parte multipropiedad, como dice Marcos, en la evolución de producto ha seguido creciendo también a un ritmo acelerado, ¿no? O sea, creo que son, ¿cuántos proyectos en total? 200 proyectos, más los que todavía vienen hacia adelante, y sobre todo un mercado interno que es extremadamente fuerte, ¿no? O sea, más de 200 millones de personas que les gusta viajar, que hacen mucho turismo regional. Entonces, evidentemente, todas esas son oportunidades que nosotros queremos capturar, ¿no? Si bien llevamos ya una presencia en Brasil de 14 años, nuestra penetración todavía es baja, ¿no? Entonces, hay mucha oportunidad de conseguir parceiros, hacer alianzas estratégicas y obviamente seguir crescendo para os anos adelante. Maravilhoso. Eu queria que vocês, inclusive, eu acho que é importante a gente conceituar a intercambiadora. O que é uma intercambiadora? A gente sempre parte do pressuposto que às vezes a nossa audiência não conhece. Como o intuito é a gente ensinar também, falar, né, do mercado, mas ensinar. Explica aí, Fernando, você tem uma boa explicação do que a intercambiadora faz. Bom, obrigado primeiro, né, pelo convite e tal. O Brasil é um país que eles estavam falando, é um país com muito desafio, né? Eu lembro que quando eu comecei essa conversa com o Marcos lá atrás, né, e acho que a gente começou uma conversa em 2010 e a gente ficou 2 anos namorando até a gente conseguir formatar, né, como é que seria esse regresso da Interval para o Brasil. Você está namorando a mim para entrar em intervalo ou eu namorando você para entrar em intervalo? Você lembra? As duas coisas. As duas coisas, né? Acho que era um caminho de 2 mãos. Já. Mas era interessante, cara, porque na época, né, em 2010, estava surgindo o modelo de cota, né? Então, a Interval já tinha estado no Brasil, né? A Interval veio no Brasil no final da década de 80 e acabou no final de 2007 a empresa passou por algumas mudanças e a gente acabou fechando o escritório aqui no Brasil. A gente moveu boa parte dessa operação para o escritório da Argentina, em Buenos Aires, né? Eu até brinco que o pessoal lá nos Estados Unidos achava que o brasileiro e o argentino são muito próximos, né? Vão para o escritório lá, mas não funcionou exatamente dessa forma, né? Mas o modelo é muito interessante, né? A Interval, eu brinco que a Interval ela é como se fosse um banco, né? No banco as pessoas depositam e sacam dinheiro, né? No nosso banco as pessoas depositam e sacam o ativo de férias que elas adquiriram, né? Então a semana de timeshare ou a semana de tempo compartilhado, de multipropriedade, etc. Então a gente é basicamente um banco de semanas que permite que as pessoas façam essas transações, né? Que as pessoas possam utilizar aquele produto que elas adquiriram, o timeshare ou a multipropriedade, para viajar para outros lugares do mundo, usando aquilo como uma moeda de troca. É importante ressaltar que a gente é basicamente uma plataforma de troca, né? Óbvio que com o tempo a gente foi evoluindo em diversos produtos, né? Então a gente entendia que a necessidade do nosso cliente às vezes não era o cliente queria ir para destinos que não necessariamente existiam empreendimentos de timeshare ou de multipropriedade. Ajuda a desenvolver o destino, né? Intercambiadora tem esse papel. E esse é um ponto importante. Se você voltar um pouco atrás, né, antigamente você ia numa sala de vendas, às vezes até os contratos de timeshare multipropriedade, eles tinham explicitamente que alguns destinos a pessoa não poderia viajar.
Por quê? Porque não existiam empreendimentos de timeshare ou de multipropriedade nesses destinos. E eu sou uma plataforma de troca. Então, para você poder trocar, você vai trocar por um lugar onde alguém tenha uma propriedade de férias, uma multipropriedade, um timeshare. Que também está afiliada à Exato. intercambiadora. Então, basicamente, o nosso processo, a gente credencia o empreendimento, a gente afilia o empreendimento na plataforma. Uma vez o empreendimento está afiliado na plataforma, ele pode oferecer os nossos programas de férias como um produto adicional em conjunto com a cota imobiliária, com o timeshare, para que esse cliente tenha acesso a esse mundo de viagens que a gente possibilita. E aí, lá dentro da nossa plataforma, ele tem várias possibilidades, além de intercambiar, né, adquirir pacotes de viagens promocionais, cruzeiros, aluguel de carros, voos, etc. Uma série de coisas. Maravilha. Vamos colocar o QR Code Sim. dessa plataforma, então, Vamos. para o pessoal aqui acessar e já, quem sabe, né? Não, mas é importante com o tempo, o conceito de trocar sua semana também ha mudado. Hoje em dia você pode trocar sua semana para um cruzeiro, pode trocar sua semana para notas hoteleiras. Então tem que entrar mais flexibilidade para o consumidor. Exato. E Marcos, explica para a gente também. Eu fui em Orlando em março desse ano, vi a operação de vocês, né? Conheci o Marriott também, Marriott Vacation, que a gente foi. Algumas operações do Westgate também. E eu queria que vocês explicassem para nós, assim, para a audiência, a diferença dessa multipropriedade do Brasil para dos Estados Unidos. Porque existe, parece que aqui é mais complexa, né? Acho que não é mais complexo, não. O mercado de quotas imobiliárias aqui em Brasil é similar ao tempo compartilhado tradicional dos Estados Unidos. Isso é a similaridade, não? O clube de férias aqui é mais um direito de uso de 5 ou 10 anos. Isso, em outras partes do mundo, é um clube de viagem. Então, tem distintos conceitos, mas tem palavras distintas para falar deles, não? Então, essa é uma coisa. E também em um grupo como Marriott Vacations, ou no clube deles, eles agora vendem por os pontos. Então, se você tem um ponto, você tem que trocar ou reservar seus pontos nos 100 distintos resorts do grupo. Depois você não vai fazer a reserva nesses 100 empreendimentos deles, depois pode trocar com intervalo. Você tem dois distintos programas, ou redes que você pode usar. Similaridade aqui em Brasil, você tem grupos que tem mais de 5 ou 6 empreendimentos, não, Fernando? E eles vão trocar ou reservar dentro dessas redes deles. Depois tem outra opção com intervalo, não? Então, tudo uma isso coisa não mudado. anula a outra. Claro. Entendi. Uma complementa a outra. Isso. Uma complementa a outra. Entendi. Porque na realidade nós temos o nosso maior disponibilidade de inventário é fora do país. Sim. Então, o Intervalo está oferecendo uma gente aqui, uma pessoa aqui, um brasileiro, para chegar aos destinos que sonharam de chegar. Então, o Caribe, o Orlando, todo brasileiro gosta de Orlando. Gosta bastante. Acho que tem mais brasileiro em Orlando do que americano. Sim, não, é bem assim, a questão da língua, não tem muito desafio disso, porque os parques todos atendem em português, os lugares que a gente gosta de comprar sempre tem brasileiro também. Nós estamos afiliando um empreendimento em Orlando, é feito por brasileiros. Está fazendo investimento em Orlando e vão vender cotas lá. A gente tem um cliente que fez isso. O empreendimento está sendo construído lá, mas ele é vendido aqui para brasileiros. Porque os empreendimentos americanos, eles têm uma dificuldade de vender para brasileiro, né? A gente até ouviu isso por conta de, enfim, cobrança, moeda, contrato, execução de contrato, né? De fato. E que, gente, aquilo ali pra gente de fato tudo mesmo, assim, o máximo. Você vai viajar, passear e comprar e se divertir na Disney, no Universal. Então, de fato, acho que acho isso para mim, isso é a seguinte parte da evolução do mercado aqui no Brasil. O empreendimentos, a parte comercial, sempre vamos vender a todo mundo. Agora vamos ser mais estratégico com o marketing, vamos captar as pessoas que têm a habilidade de pagar as quotas, ser muito mais estratégico em fazer marketing. Essa é uma seguinte parte da evolução que eu vejo aqui no Brasil. Está mais madurando o negócio, também a forma de captação, a forma de marketing vai também evolucionar. Exatamente. Aqui tem
tem muitos produtos para vários públicos, muitos. Né? Então a gente falou do mercado de Caldas Novas, já é um público ali, um público C, mais ou menos, acho, acredito eu, e que, né, tem um valor mais competitivo e a coisa vai evoluindo, assim, mas são destinos que estão sendo desenvolvidos em lugares incríveis aqui no Brasil. A gente até conversou com uma pessoa do mercado que desenvolveu, só que não, ela não é cota, é hotelaria, mas de luxo numa região do Mato Grosso, que era bem selvagem, assim, para ter esse tipo de turismo, né? Mais voltado para a natureza. Então, aqui tem uma possibilidade muito grande. Falta explorar muito ainda, né? Nordeste, Norte, região Sul também tem muito. Gramado já tem essa O Brasil essa tradição pluricultural, né? A gente aqui tem de tudo. Eu brinco com o Marcos que ele vem para cá, o Marcos, o Alex, a gente vai em reuniões e às vezes eles me perguntam, pô, mas que língua tá falando, né, essa pessoa? Porque o próprio português... Sotaque. Eu tenho uma história engraçada, né? Quando a gente começou... A primeira vez que eu conversei com o Marcos, né, ele veio para São Paulo, ele me perguntou assim, o que eu preciso fazer, o que a gente tem que fazer para entrar no Brasil? Eu falei para ele assim, Marcos, primeira coisa, você tem que falar português, né? E quando eu falo falar português, não é só você falar português, embora ele se esforçou e aprendeu. Hoje fala português muito bem, mas a empresa... Eu voltei um ano depois, e falando um pouco de português. Português é uma língua difícil. É difícil. É difícil, né? Eu falei, cara... Eu aprendi sem namorada. Você imagina com namorada? Vou falar meu oi. Então, cara, falar português, né, e a empresa se comunicar em português, esse era um ponto importante. E eu lembro que o Marcos perguntou assim, mas Fernando, quantos por cento da população do Brasil você acha que fala inglês? Né? Uns 30%. Eu falei, o Marcos, acho que 30% não fala nem o português que se entendem entre eles, né? E aqui a gente tem muita escola de inglês, mas a população ainda não fala tanto. Mas o Brasil é isso, cara. Você vai para o sul é uma característica, você vai para o nordeste é outra, você vai para o sudeste é outra característica. O comportamento de consumo muda muito. O comportamento de consumo muda e o perfil das pessoas muda. Isso é importante da gente entender, né? Ontem a gente estava tendo uma conversa, por exemplo, sobre o WhatsApp, né? Uma plataforma WhatsApp, como que a gente usa o WhatsApp no Brasil. Aqui é muito. Vocês não usam muito não, aqui, né? Eu sim, mas não como o Brasil. O Brasil é muito... Mas internacional é o WhatsApp, não? Sim, México, Latinoamérica é muito WhatsApp. Então, acho que entender essas diferenças também, né, do mercado, essas características do mercado, acho que esse é um grande desafio para a gente também, né? Como que a gente se adapta a essa realidade do Brasil. Foi o que o Marcos falou, se você vier com um produto importado, americano, vou fazer um modelo aqui, o modelo que funcionou no México, ou que funcionou em outras regiões no Caribe, nos Estados Unidos, no Brasil não necessariamente vai funcionar, né? Que a gente tem características muito distintas nesse negócio. Exato. Pero creo que es... digamos, dentro del equipo y particularmente liderado por Marcos, creo que esa parte la tenemos clara, ¿no? O sea, las necesidades para hacer negocio dentro de Brasil y la flexibilidad que necesitas en la parte de estructura es algo que estamos, que lo aplicamos día a día, ¿no? Como dice Fernando, no podemos aplicar la misma estructura de negocio en México o en Colombia o en el Caribe a lo que se requiere en Brasil. Entonces, creo que a diferencia de tal vez otros grupos americanos, ¿no? Que es muy US-centric, incluyendo su política de negocio, creo que aquí nosotros tenemos siempre la flexibilidad para adaptarnos también a las necesidades del propietario. Quais as diferenças vocês enxergam assim, desse mercado consumidor a mais gritante entre o americano e o brasileiro? Nesse aspecto de consumir esse produto de multipropriedade? A diferença mais grande, acho que os Estados Unidos é um mercado mais maduro. E tem o mercado de luxo e tem o mercado mais de classe social C, como você fala naquela, o D. Aqui, e acho que o mercado do luxo, ao falar das marcas Marriott, a marca Disney, a marca Hilton, estão vendendo um demográfico alto. Então, eu acho que aqui em Brasil, hoje em dia, a maioria é mais C. Então, com o tempo, vamos ver essa mudança, não? E também uma coisa que é a diferença para o consumidor americano é que em intervalo se tem muitas oportunidades para o americano viajar em seu país ou em destinos próximos a eles, não? Onde é a residência deles, mas onde moram essas pessoas. Mas aqui em Brasil, eu infelizmente não tem tantos destinos no Brasil. Precisamos de mais destinos. O Fernando faz um bom trabalho em
captar mais inventário para oferecer oportunidades de férias para os sócios. Também temos inventário na Argentina, Chile, em Colômbia, mas não a mesma concentração que tem nos Estados Unidos. Então, isso é parte do mercado que tem que crescer para nós também, não? Tem mais ofertas. Pero ao final do dia, é o mesmo consumidor que vai fazer férias. Uma cozinha aqui que tem no Brasil, a diferença é que vocês têm muitos dias de férias. Tem 30 dias ano e quem tem que tomar 30 dias... Que eu acho pouco. Feriados. Que eu acho pouco, tá, Marcos? Eu acho que a gente podia Fernando dobrar tem isso. 60. A gente Quer podia mais estender férias? isso para 30 dias pouco. Vou quitar para você trabalhar mais, para crescer a rede. É muita verdade. E todo mundo gosta de viajar. Todo mundo gosta de fazer férias. Acho que Também você tem um demográfico aqui, uma pessoa mais jovem que está comprando o produto. É mais jovem. Isso é bom para nós. É verdade. Eu vejo outro aspecto também. Aqui, essa cultura de planejamento de férias, ele não é tão de costume da população como é nos Estados Unidos. Aqui, nos Estados Unidos é normal, todo mundo tem algum planejamento de férias, seja um clube, seja uma cota, alguma coisa. Aqui não. Agora que está começando, a gente teve um problema muito grande como essas cotas eram vistas, né? Tinha eram vistas como um investimento e tudo, e não é, óbvio, não é. Então agora isso está mudando e a gente está passando por essa onda do uso, né? Não só da venda, mas agora do uso. Mas eu vejo essa diferença também, o planejamento. A gente é muito destino perto. Sim. Então, Caldas Novas sempre enche, pessoal, Brasília vai, tudo. São coisas perto. Quando é um planejamento maior, aí exige algum planejamento de fato maior, que às vezes o brasileiro ele não tem tanto ainda o hábito. Porque o turismo pra gente é um luxo também, né? Então, eu acho que essa questão da idade, né, do perfil, ela é importante. Né? Você pega nos Estados Unidos, o público é um pouco mais velho do que o público que consome no Brasil. E o jovem, né, ele é a geração da ansiedade, né? O jovem, ele tá conectado, ele quer tudo rápido, ele não tem muito planejamento, né? O jovem de hoje, a vida muda muito, né? Eu lembro que na época dos meus pais, as pessoas ficavam 15, 20, 30 anos numa empresa, né? Sim. Acho que eu herdei um pouco disso, né? Tô há 14 anos na Intel, então acho que, mas as gerações de hoje, elas não pensam muito assim, né? Então a pessoa muda de emprego, muda de casa, muda de família. Este é um produto para famílias. Sim. Nós falamos com o Maurício ontem, não? Ele tinha um clube de férias com o Rio Quente. Isso. E Rio Quente era um clube de férias. Eu sou 10 anos no clube de férias, mas agora as crianças já são crianças, são mais grandes, e a família mudou, a família cambiou. Sim, Então tem outras necessidades de viagem. Exato. E o que vocês enxergam nesses cenários que vão mudando como oportunidade? Como vocês estão lidando com essas mudanças, tanto de geração, quanto de comportamento de consumo, né, visão de mundo? Nós falamos disso ontem também, a tecnologia. A tecnologia é uma coisa mais importante para a parte de nosso negócio, turismo, ter boa tecnologia. Em um país como o Brasil, mais importante, por estar muito, muito conectado. A penetração da tecnologia é muito forte. Um consumidor mais jovem, um consumidor que tem acesso a tudo. É importante que as empresas tenham essa habilidade de conectar com o consumidor com tecnologia. Perfeito, exatamente. Tem muito essa questão hoje também, aqui no Brasil, a gente tem um consumo das redes sociais muito grande. Então, tudo é muito influenciável. Eu acho que o digital é sempre uma oportunidade para quem quer atingir essas pessoas. Porque um destino que ninguém sabia, aí alguém famoso, alguém que tem uma certa influência vai, todo mundo fica doido para ir naquele destino, o destino começa a bombar e as coisas vão acontecendo. Aqui no Brasil é muito comum isso acontecer. Muito. Tem uma agora, Altar do Chão, no Pará, Alter do Chão, bombando muito, Preá, tem uma outra praia também no Nordeste, acho que é no Ceará praia, Pipa, Natal, enfim, tudo vai mudando, né? Trancoso também, é um destino muito, muito consolidado nesse aspecto, mas muito por influência, assim, do digital que a gente tem aqui, é surreal isso, assim. Sim. Eu acho que no Brasil, nesse aspecto, não sei como é lá nos Estados Unidos, como vocês lidam com isso por lá, mas aqui tem muito esse aspecto. No nosso mercado é mais tradicional, a gente ainda vê questão
da hotelaria em si, da multipropriedade, ainda tá começando isso, mas a nível de destinos, de desejo de viajar para aquele lugar, existe isso muito, porque tem esse aspecto, acho que a intercambiadora ajuda muito, ajuda sim, até eufemismo, mas porque, poxa, um ano você não tem aquela coisa do todo ano os pais vão para o mesmo lugar, a gente você quer mudar, então a intercambiadora faz isso. Mas acho também o nível global, ou a pandemia mudou isso também. A pandemia ajudou a abrir muitos destinos novos para muitos países. Sim. México abriu mais destinos, em Colômbia, Estados Unidos, aqui em Brasil, o país tem muitas coisas para conhecer. Sim. Eu acho que se fecharam se fecharam muitos destinos, então todo mundo começou a viajar mais localmente e todos os países descobriram mais destinos novos. Sim, é verdade. Na pandemia abriu muitas coisas para nós como consumidor e como experiências. Vocês mencionaram o mercado da Colômbia, é um mercado que eu desconheço. Como que vocês estão atuando lá? Assim, México é consolidado, né? Orlando também, inclusive Orlando, no dia do evento, vocês falando sobre o mercado de Orlando, acho que só o mercado de Orlando, ele é quase do tamanho do mercado do Brasil inteiro. É surreal, né? Só em Orlando. Loucura, não? Muito, muito. E aí outros mercados eu não conheço, Colômbia, que vocês mencionaram, como que está essa expansão global, assim, Europa também, como que é isso? Europa, infelizmente, não tem um desenvolvimento hoje em dia do produto de tempo compartilhado, mas porque a regulation, a legislação, matou o negócio. É mesmo? Então, cambiaram as normas para venda de tempo compartilhado e realmente impactou o negócio lá. Então, quando nós entramos em um destino, em um país, é importante que trabalhemos com os governos para que entendam como estruturar as leis para fomentar o negócio, para fortalecer o negócio. Sim. E que tem também o aspecto para judicial, o aspecto de proteger o consumidor, mas também proteger a parte privada, a parte que está desenvolvendo o negócio. E às vezes o governo só pensa na parte consumidor. Sim. Acho que tem que ter um balanço em todos os negócios. Então, e também tem negócios em outras partes do mundo, não tem este regulamento tempo compartilhado, mas tem um negócio lá, tem indústria, não? Mas não tem uma crescente que nem no Brasil, por exemplo. Não. Você que aqui tem quantos anos sem um regulamento de tempo compartilhado? Isso é recente, né? Sim. 7 anos que a gente tem a regra. Imagina quantos anos sem nada. E foi um trabalho, né? Sim. A gente acompanhou, a gente fez parte lá do grupo de trabalho, né? Que o Caio Calfá acabou organizando dentro da vice-presidência de imobiliário turístico no Secov. A gente começou esse trabalho, se não me engano, em 2013, né? Mas 2014, com esse grupo de trabalho, né? Demorou 5 anos para aprovar a lei, né? E isso ter uma regra, né? Isso é importante, né? Isso traz até mais segurança, Sim. até para empresas grandes, né? Como a Interval, né? Hoje a Interval pertence a Merit Vacations. E são empresas que estão na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, né? São empresas que têm um nível de compliance e regramentos, né? E exigências para entrar em mercados que são importantes da gente entender também, né? Então esse também é um desafio, né, para a gente, né? Quando a gente fala do demográfico até, né, o perfil dos clientes e tudo mais, imagina que nos Estados Unidos a gente tem muitos clientes de marcas, né? A Interval é uma empresa globalmente reconhecida pelas marcas, né? Hoje a gente tem dentro do grupo algumas marcas relevantes que são nossas, né? Então Marriott, Hyatt, Sheraton, Westin, St. Regis, Ritz-Carlton, essas são marcas do grupo. A gente tem clientes grandes como Disney, enfim, Accor, etc. No México muitos clientes grandes. E muita coisa de marca, né? No Brasil, essa indústria das marcas, que o mercado tem compartilhado, é um negócio novo, né? A gente tem pouquíssimos empreendimentos branded, né? Com marca. Isso é verdade. Então esse também é um desafio para a gente, né? Como é que a gente traduz... Uma construção da marca. A gente traz essa tecnologia para cá de uma forma que o cliente também associe, né? Nos Estados Unidos as pessoas associam muito, em mercados mais desenvolvidos, México, Estados Unidos, as pessoas associam muito a Interval à marca, né? As marcas que a gente tem. Aqui no Brasil tem características próprias, né? Um mercado mais local. Então, por exemplo, a tecnologia, né? E esse é um dos aspectos que a gente tem trabalhado muito. A tecnologia para esse cara ter acesso a mais benefícios de viagem e tal. Isso às vezes é até mais relevante do que a marca, né?
Sim. Porque no Brasil você vai viajar, você não vai encontrar tantos empreendimentos de marca internacional. Então essas são algumas características muito importantes. verdade essa questão da marca que você... A gente até falou num episódio que a gente gravou sobre marketing, essa construção da marca. Sim. É muito, e é uma super oportunidade que eu vejo dos empreendimentos construírem esse trabalho de branding, né, dos empreendimentos, para se tornar de fato essa putz, nossa, porque a Viva do Rio Quente já é uma marca consolidada nesse aspecto, tanto que eu acho que é um dos clubes de férias, um dos mais antigos. Eles tiveram um projeto de cota antigo, enfim, sempre tem projetos que são de muito sucesso. Isso chega um tempo também, vai tardar tempo. O Westgate Resort dos Estados Unidos, hoje em dia tem 24 empreendimentos, mas 15 anos atrás não tinha 24. Sim. Agora eles são uma marca forte. É que nem você falou, a fase que a gente está vivendo, né? Sim. A gente aqui no dia também lá do evento que vocês explicaram, também tem esse momento das fases aqui. No Brasil acho que está vivendo a segunda, se não me engano, e aí nos Estados Unidos já estão bem mais na frente, né? Sim. Hoje já se discute muito mais, não só a venda, agora muito mais o uso, né? Como as intercambiadoras ajudam nesse aspecto do uso. Isso a gente tem cliente que tem essa dor às vezes. Claro. Como eu faço o multiproprietário usar o que ele comprou? Porque, poxa, eu não quero que ele cancele, então ele precisa usar. Colocar no pool, às vezes, tá, legal, ele colocou, mas não é a mesma coisa, ele não vai ter lucro disso. Então, acho que a intercambiadora ajuda muito nesse aspecto também, né? De multiplicar os destinos, de Complementar a venda. complementar a venda. Tem satisfação altos dentro do intervalo, tem uma cadena, não é a mais grande do mundo, mas tem, como falou o Fernando, tem todas as marcas reconhecidas em nossa rede. Então, também cria essa credibilidade para as vendas, cria satisfação ao consumidor que vai comprar, usar, trocar e com sorte, compra mais tempo, mais quotas, não? Então, nós complementamos o sistema de vendas, não? E acho que é importante eu representar bem o que pode fazer o intercambiadora para o consumidor. Porque, infelizmente, uma pessoa vai sair na sala de venda, não sabe o que comprou, e dois, não sabe o que faz intervalo. Então, é um processo educativo que tem que todo mundo fazer juntos. Exato. É uma venda complexa, né? E eu acho que são fases, né? Que nem você falou, o Brasil, a gente está vivendo, né, desde 2010, eu acho que ainda uma fase muito de desenvolvimento, né? Então, se a gente olhar até para os estudos recentes e tal, hoje a gente já está um pouco mais equiparado na quantidade de empreendimentos prontos versus a quantidade de lançamentos ou empreendimentos em construção. Mas, por muitos anos, a gente ficou com uma disparidade enorme. Você tinha 80%, 90% do mercado em empreendimentos em construção. Então, a grande preocupação estava na venda, né? Como é que a gente usa, né? E aí sim, a credibilidade, as tecnologias, a gente tem tecnologias para salas de vendas e tudo mais, mas o foco era muito ajudar na venda, né? Quando o mercado vai ficando um pouco mais maduro, os empreendimentos vão sendo entregues, você começa a entrar numa outra fase que é como é que você ajuda na utilização, ou seja, nesse engajamento do cliente, né? na user experience, né? Desse cara no ciclo da multipropriedade dele. Então, em mercados mais maduros, é que as pessoas elas acabam utilizando muito mais, né, o produto, porque eles não é só a fase da venda, né? O cara já está na fase, às vezes na fase da segunda, terceiro estágio já depois do empreendimento pronto. Tem uma ferramenta que ajuda já a pessoa já se agendar, não tem que ligar, enfim, tem esse aspecto que é bem doloroso, né, para quem compra depois. Y yo creo que uno de los retos que también se ven, porque si el perfil del cliente, digamos, está cambiando, pero no solo se está haciendo más joven. Yo creo que ahorita un reto que están teniendo todas las empresas es tener un cliente multigeneracional, porque también la persona de 50 años antes realmente su actividad era muy limitada y ahorita es todo lo contrario, es una gente que está sana, es una gente que tiene dinero, que gusta viajar, entonces busca también un viaje familiar donde el producto de intervalo obviamente tiene, embona perfectamente. Entonces yo creo que, digamos, es un reto donde tienes que responder rápidamente, la parte joven obviamente con tecnología, pero también esa adecuación y el viaje familiar o multigeneracional. Al final el producto Interval es perfecto, ¿no? O sea, ayuda mucho porque no es la unidad hotelera tradicional, sino que es una unidad mayor de 2 o 3 recámaras, donde la familia puede bajar completa, que ahorita realmente es una tendencia. Entonces,
yo creo que es un momento interesante para las empresas porque antes creo que era más sencillo conocer a su cliente y definir, digamos, las acciones o el plan que tendría que tomar respecto a ese target en particular. Ahorita tienes un público multigeneracional que lo hace mais difícil. Ou seja, eu lo vejo como um reto. Eu acho que isso é importante também, Alex, só para complementar, que tem uma mudança também de produto, né, que a gente estava falando isso ontem. Certo. Os primeiros produtos no Brasil, você vê em apartamentos menores. Às vezes o cara fazia um apartamento hoteleiro, né, de 25 metros quadrados, para vender aquilo para uma família. Sim. A gente estava com um cliente ontem, o cara falou, rapaz, eu não consigo ficar 7 dias com a minha família, com a minha esposa num lugar de 25 metros quadrados. A gente vai se matar, né? Isso é pior que a pandemia, isso aqui. Então, mas hoje eu acho que os empreendedores estão entendendo isso, né? Então a gente já vê os produtos mais novos, produtos maiores, de um apartamento, de um quarto, 2 quartos, uma cozinha melhor preparada. Isso tudo eu acho que vai de encontro com essa característica desse tipo de produto em outras regiões mais consolidadas, né? Então acho também o brasileiro gosta muito desse tipo de produto, porque o mercado mais grande que o de férias, de vias, de casas privadas. Sim. Airbnb ha crescido muito. O brasileiro gosta desse produto. Muito. O tempo imobiliário é muito similar a uma casa. Sim, na casa. Espaço. Sim. A gente está falando do mercado de Orlando, acho que uma coisa que traz esse afeto muito do brasileiro com Orlando é porque você vai, é uma coisa que eu sinto muito, que você vai, você sente que você mora lá por um tempo, porque você fica num lugar, numa casa, você vai fazer compra, né, e tal, e aí vai acessar os parques e tudo mais, então tem esse incrível, afeto. Eu vou por Orlando, eu entro numa Dollar Tree, eu compro os negócios para lavar roupa, eu lavo roupa lá, Isso. Para lavadora funciona bem melhor, é mais rápido, o produto é excelente, a roupa sai cheirosa, você não faz em casa. Você viajar aqui pro Nordeste, você não vai fazer. Mas você vai para lá, você faz com prazer ainda. Você tem uma experiência, assim, uma amostra grátis do que é morar lá. Sim. Porque você aluga carro, então você vai fazer compra, então Passa a comunidade, por isso. Vende um estilo de vida americano. Acho que o Orlando dá muito isso. E tem 2 aspectos que eu achei interessantes também lá. Os empreendimentos, esses de marca, que são maiores, eles têm muita área de piscina, né? Quase um parque dentro. Então, quem quiser ir ficar só ali, tem muita coisa para fazer. Tem golfe. Os restaurantes são maravilhosos, a piscina. Então, aqui, assim, tem empreendimentos que tem também, mas daquele tamanho eu não conheço. Sempre tem um empreendimento que tem a multipropriedade, mas tem o parque que você pode acessar, ou enfim, ou não. Enfim, depende. O lá não, é muito grande. E outra coisa que eu achei interessante também é que as unidades, elas são modulares, né? A gente mesmo ficou hospedado em um que assim. E aí até eles explicaram sobre essa parte do sistema de pontos. Então você tem um apartamento enorme, mas se você no ano que vem você quiser reduzir ele, você fica nele mais reduzido, gasta menos pontos. Isso já existe aqui no Brasil? Vocês já viram um caso que usa assim? Modular a unidade? Poucos. No Brasil, na multipropriedade, assim, no timeshare, sim, né? Sim. Nos vacation clubs que são por pontos, a gente vê essa flexibilidade. Na multipropriedade ainda não, né? Na multipropriedade a gente ainda está muito preso no tamanho da unidade, né? A gente não tem multipropriedades no Brasil ainda que converteram, que nem o Marcos falou do produto da Marriott, né? Que converteram isso em uma sistemática de pontos. Acho que isso é uma evolução que a gente vai ter próxima, mas eu não vejo isso ainda no Brasil. Mas o que eu vejo aqui, né, e vou até aproveitar para fazer aqui um convite, né, em 2026 a gente vai estar organizando uma segunda imersão, né, igual que vocês fizeram lá em Orlando, junto com a Revista Turismo Compartilhado, dessa vez em Cancún. E eu acho que a ideia é justamente a gente conhecer várias partes desse negócio, né, tanto a parte de captação, né, que o Marcos comentou, acho que captação em cada lugar do mundo você tem uma forma nova de captação, mas principalmente olhar também muito para produto, né? O Alex acompanha muito lá o mercado do México e tal, o Marcos também. Você tem produtos lá que você tem coisas incríveis, né? Você tem empreendimentos lá que o cara tem um Circo de Solé dentro do empreendimento. Então, assim, é um negócio maluco. Então, a ideia é conhecer um pouco disso também. Como é que você... Porque todos esses atrativos faz com que o cara fique 7 dias lá dentro e tenha uma experiência, que você falou. Às vezes o cara está lá dentro, ele foi para curtir aquilo ali, né? Então, acho que isso é uma característica importante também, né? É verdade. Então, a gente... E também o mercado, falamos das marcas, falamos da concentração do mercado aqui em Brasil e Caldas. A concentração é muito forte, não? Mas também nós afiliamos agora mesmo a marca Iberostar. E Iberostar tem seu projeto no Nordeste. Sim. E isso também dá mais credibilidade que
vai crescer este mercado, outros destinos, como vocês falou. Então tem muitas oportunidades para desenvolver este negócio em Brasil. É um país muito grande. Tem muitos praças destinos. tradicionais. As lajes boas. E Iberostar vai trazer mais credibilidade ao nosso negócio, que é beneficioso para todo mundo. Exato, é uma marca. E um modelo também diferente, né? Iberostar, por exemplo, eles vendem um produto. Os brasileiros da Iberostar são all inclusive, né? Então eles vendem um produto, eles têm mais de 120 hotéis no mundo inteiro, mas eles vendem um produto que basicamente é um produto que dá acesso a descontos. E uma série de perks, né? Que a gente fala, uma série de vantagens, de benefícios. Então, o cara tem acesso ao clube de golfe sem precisar pagar o club fee, ele tem uma área de piscina, ele tem os bangalôs na piscina que o multiproprietário o cliente do clube pode utilizar, né? Ele tem check-in preferencial, ele tem massagem durante a estadia, então experiência. Ele tem experiência 100%. É uma experiência. E se você for olhar, as pessoas pagam, né? Um produto de Iberostar no Brasil hoje custa em torno de 25, 27 mil dólares, e eles têm uma venda altíssima, né? Eles vendem bastante. Então, se você parar para pensar, as pessoas compram, o cancelamento é muito baixo, então as pessoas percebem valor nisso, né? É porque tem uma consciência de compra maior também, que é um produto mais caro, então a pessoa já tem... E a experiência, né? O que inclui. Então, acho que a gente ainda vai evoluir muito nesse sentido, né? E esse é um dos objetivos nossos, né? Eu sempre falo que a Interval não é só uma intercambiadora, né? A gente tem uma característica globalmente de ser uma empresa muito tailor-made, né? A gente faz essas coisas muito desenhadas para cada cliente, né? Foi assim que a gente conquistou grandes marcas, né? Iberostar é um exemplo, Disney e outras marcas que a gente desenhou coisas muito específicas para eles. Isso é o trabalho que a gente tem feito aqui no Brasil. E eu acho que a gente fala, né? A gente tem 50 anos de história com todas essas marcas, com experiências que essas pessoas estão fazendo lá fora. Então, quando a gente traz isso para a mesa, né? A gente passa a ser um parceiro estratégico do empreendedor para desenvolver coisas que realmente funcionem, né? Acho que esse é um desafio nosso, né? Antigamente as pessoas vendiam por vender, né? O importante era vender. E a gente vê taxas de cancelamento de 40%, 42%. Hoje, todos os desenvolvedores que eu falo, eles falam a mesma coisa. Eles falam, Fernando, o nosso desafio hoje é, cara, como é que a gente retém esse cliente aqui, né? Com mais qualidade, com esse cara percebendo mais valor aqui, porque senão eu tenho que vender 2, 3 vezes o mesmo empreendimento. Né? E isso, obviamente, tem um impacto. É um custo. É um custo. Um custo altíssimo. E pensando assim, nessa utilização da intercambiadora para fora, quais desafios vocês enxergam desse estrangeiro vir para o Brasil? Porque aqui a gente já sabe que para ir para fora a gente vai ter que se virar, tirar vista e tudo mais. Mas pensando, por exemplo, num americano que compra e quer intercambiar para o Brasil, para vir para visitar, como que é isso para vocês? O problema para nós é ter um inventário limitado. Certo. Acho que com uma marca que vai entrar com o Iberostar, outros destinos de praia que temos, poder nós fazer um marketing de vender, promover o Brasil com todos os destinos é importante para nós agora. Nós queremos fazer isso, não? Isso é importante. Eu acho que todo o viajeiro, o mundo sabe onde está o Brasil. O Brasil é um país que te oferece muitas coisas, não? Eu acho que tem grandes oportunidades para nós. Hoje em dia, todo o inventário que tem em Brasil, acho que um porcentagem é confirmado por viajeros fora do país, ou seja, argentinos, europeus ou americanos. E agora, a taxa é favorável para vir ao Brasil. Então, nós vamos fazer um melhor trabalho de promover o Brasil. Tem que promover o país inteiro, né? Sim. E tem que ter muito apoio assim, regional também, de governos e tudo mais, para conseguir fazer isso, porque a gente fala muito sobre isso aqui. O turismo tem uma força motriz muito grande de propulsão, de desenvolvimento do destino, né, do lugar da cidade, mas a gente ainda tem uma luta com isso aqui. Não é nem segredo, a gente já falou, todo convidado que vem a gente sempre fala sobre isso, porque se tivesse, acho que mais investimento, era uma potência muito maior, porque o Brasil é o país do agro, mas é o país do turismo também. Né? Eu também, o Alex pode falar disso, também no México tem um fundo, o CPTM, que fazia a promoção do país, desapareceu. E o importante é que o governo também tem que fazer um investimento no primeiro país, porque isto é indústria global. É global. É global, exato. E o Brasil tem tantas coisas que oferecer. O americano ou a pessoa que não conhece o Brasil conhece Rio de Janeiro e São Paulo, mas tem muitas coisas que oferecer. É importante, qual é a estratégia para promover o país? É importante uma estratégia, claro. E mais
porque hay tantos destinos que compiten entre sí, ¿no? O sea, antes tal vez tu competencia era limitada, pero ahorita tienes acceso a tantos destinos y tanta información que es doblemente importante. No diferenciar los destinos y realmente hacer una campaña de atracción y promoción, porque si no, al final, digo, la gente tiene tantas opciones, ¿no? En Sudamérica, en el Caribe, en México, en Estados Unidos, o sea, realmente tienes todo muy a la mano. Entonces creo que ahí la participación del gobierno con los empresarios es vital. É vital, exatamente. Isso é um desafio nosso ainda grande. Não é. O Brasil é muito jovem ainda no turismo, sim, né? sim. Eu acho que até tem uma característica, né? Se você... Ano passado, no ano passado a gente teve um evento que foi em Las Vegas, né? E aí eu estava olhando lá, uma hora eu passei assim atrás de um hotel e tinha lá um estacionamento, eles têm umas plaquinhas na frente que diz a quantidade de vagas que tem. Cara, estacionamento tinha tipo 11 mil vagas, estacionamento de um hotel. Aí o hotel tinha, sei lá, 7 mil apartamentos. Que isso! Quando você olha para esse volume, né, a mesma coisa lá nos Estados Unidos, lá no Westgate, lá tem Westgate lá que tem 3 mil chaves, né? Então, assim, são empreendimentos muito grandes. Sim. Então você pega, até para promover um destino, quando você tem um volume, uma oferta muito grande, você consegue promover isso, né, e trabalhar com grandes distribuidores de uma forma diferente da gente, né? Se alguém chegar no Brasil hoje para fazer um evento e o cara precisa de 2 mil apartamentos, a gente não tem um destino no Brasil que ofereça 2 mil apartamentos. O cara vai ter que juntar 20 hotéis, tentar comprar esses 20 hotéis, e aí vai acontecer o que aconteceu na COP30 agora, né? O Brasil vai olhar e falar, vou levar o preço lá para cima, vou vender 150 vezes mais caro. Então, assim, então a gente não está, né, a gente ainda é muito novo, né, no turismo. A gente precisa entender o turismo como macro, né, e tanto no lado do desenvolvimento quanto no lado da promoção, né. Então acho que é um trabalho conjunto, né? Acho que os desenvolvedores têm feito no Brasil um trabalho de desenvolvimento importante. Acho que existem associações, né, a DIT é um exemplo, o Secov, que tem ajudado, né, recentemente a Abrotec, que tem ajudado a gente a desenvolver o segmento, mas existe uma necessidade maior de planejamento do turismo, e esse infelizmente é um assunto que no Brasil as questões políticas às vezes elas fogem um pouco da mão do empresariado. As questões importantes, né? elas sempre ficam, elas vão ficando. Enfim, né? Mas, gente, muito bacana, muito bom. Chegando ao final aqui desse papo, que foi super interessante para mim. Assim, sempre aprendo muito com todo mundo que vem aqui, com vocês não seria diferente. Então, já que a gente está caminhando para o fim, eu queria que vocês contassem uma história aí para nossa audiência, para os nossos tripulantes que nos assistem, de uma história dentro da carreira de vocês que vocês acham que é interessante compartilhar. Pode ser o que quiser. Pode ser Fernando começa, eu vou pensar. Vou pensar. São anos de experiência, deve ter alguma coisa bacana aí. Tem, vou contar a história quando eu comecei, né, na Inter, você estava nesse namoro, né, que eu comentei com o Marcos. Eu vinha eu sou hoteleiro de formação, trabalhei em algumas redes grandes e eu fui por alguns anos eu trabalhei na BSH, uma empresa de asset manager hoteleiro. E aí eu lembro que eu saí da BSH em 2009 e montei uma consultoria minha, né, para fazer empreendimentos menores e tal. E aí um dia eu estava desenvolvendo um projeto em Ilhabela, qual eu era sócio do projeto, e eu fui na BSH pedir uma ajuda pro José Ernesto. E aí ele até brincou comigo e falou, vou te mandar uma proposta, né? Você não trabalha mais aqui, então vou te mandar uma proposta. E a hora que eu estava saindo, ele falou para mim assim, como é que tá seu inglês e seu espanhol, né? Eu falei assim, tá bom, né? A gente fala bastante. Ele falou, tem uma empresa no Brasil, Interval, e eu vou te indicar para falar com a Interval. Eu falei, Marcos, a Interval é de timeshare, né? Aí ele falou assim, é de timeshare. Eu falei, porra, Zé, tem história aí, né, cara? Eu acho que timeshare acho que é meio complicado. Como é que tá esse negócio no Brasil, né? Eu brincava com ele, ele falou assim, cara, assim, a recordação que eu tinha era meu pai e minha mãe sendo convidados para um jantar que eles tinham ganhado alguma coisa. Sim, e a gente é desconfiado no Brasil. E a gente chegava no jantar lá e ou eles compravam ou eles tinham que deixar um dos filhos lá, porque não conseguia ir embora se ele não comprasse. Falei, Zé, essa é a imagem que eu tenho, né? Ele falou, não, acho que você tem que conversar um pouco com o Marcos e tal. E aí o Marcos começou a me trazer muita referência disso. E aí quando ele me trouxe referência, né, que eu vi que tinha essas grandes empresas, né, Marriott, Hyatt, Sheraton, uma série de marcas nesse negócio, eu falei, cara, não é possível esse negócio seja ruim, né? Esse negócio deve ser muito bom.
talvez a gente aqui não esteja preparado. Não tenha desenvolvido esse negócio ainda. E aí foram esses 2 anos de muita informação, né? O Marcos me mandava muito material impresso, né? Eu lembro que minha casa ficava cheia de material, esse monte de material que eu falei, estou estudando um negócio aí que nós vamos fazer bacana aqui. E aí a gente acabou chegando lá e fazendo esse negócio, mas essa foi uma história que foi marcante porque eu particularmente tinha até um receio, muito por causa do formato de vendas, né? Eu acho que esse é um desafio nosso, né? Sim, como é que a gente tem vendas de mais qualidade, etc. A venda ainda é de essa... impacto, né? Lá também é de impacto, não é? A maioria? É de impacto. Mas é o que, assim... Eu acho que é uma venda de emoção, né? É importante. Até a gente estava num evento um mês passado e teve um palestrante, ele falou isso. Ninguém sai de casa pensando em gastar 150 mil numa cota. Ninguém sai de casa pensando nisso. Você é levado a desejar aquele produto e, dentro do que ele cabe no seu orçamento, você vê que é possível você atingir tantos destinos. Então, é de impacto, é de emoção, isso é óbvio, né? Mas o que você consegue entregar depois é o que fala, nossa, eu confiei, investi e valeu a pena. Acho que tem um balanço, né? Entre a emoção, até onde passa a ser sim. Uma pressão uma mais... pressão mesmo, que existe também, mas vamos levar em consideração que é de impacto, porque eu lembro que ele... Essa foi uma história importante, assim, que me marcou, e aí acabamos fazendo negócio, né? Hoje com o Alex, com o Marcos, a gente tem boas experiências aqui. Eu lembro que a primeira vez que o Marcos veio para o Brasil, o primeiro lugar que foi para ele foi para Ilhabela. Ilhabela. E aí o Marcos acordou no dia seguinte, todo inchado, falou para mim, sei que alguma coisa que comi, algum bicho que me picou, eu falei, isso chama borrachudo, Marcos. Então vamos ficar de borrachudo. Aí a gente saiu de Ilhabela e a gente foi para Curitiba, e de Curitiba a gente ia para Florianópolis de carro. Não, você lembra dessa história? Sim, com o Jack. Vocês iam sair de Ilhabela para Curitiba? Aí eu saí de Ilhabela e fui para Curitiba. Aí em Curitiba eu fiz umas reuniões e a gente ia para Florianópolis. De carro. Junto com o Jacques Cerruti, um parceiro nosso que faz bastante coisa lá no sul. E aí nós entramos no carro, fomos, o Jacques falou, não, é tranquilo, aqui dá 2 horinhas de viagem, a gente tá lá. A gente pegou um acidente na estrada, né, Max? A gente ficou 11 horas parado. 11 horas. A gente chegou tipo 3 da manhã e pararam em Camboriú. Eu não voltei para o Brasil por outro ano. Foi uma grande experiência, foi o batismo do Marcos. Hoje é quase um brasileiro, praticamente um brasileiro. Nossa, mas aqui tem esse aspecto mesmo, né? De muita... Aqui a a gente não chama borrachudo, não. Acho que aqui a gente chama outro nome. Não, Ilhabela tem tipo um pernilongo, chama borrachudo. Ele te pica assim, ó, mas se você começar a coçar, ele vai inchando. Horrível. E dói, você fica 3, 4 dias ruim. Então esse foi o batismo do Marcos. Foi borrachudo e 11 horas na BR. Não passou mal com nada que comeu, não? Não. Porque aqui tem umas comidas que, né? Tudo bem, era comida. Às vezes bate diferente. Ainda bem. E aí, vocês, qual é a história de vocês? Ele já contou algumas suas aí, né? Eu vou contar, eu entrei nesta indústria por equivocação. Então, agora, 27 anos depois, poder estar encarregado do intervalo é bonitinho. Eu entrei saindo da universidade, cheguei à Venezuela. Eu cheguei a casa e falei com meu pai e mãe, cheguei a casa, já voltei para estar com vocês. A contestação deles é, você não entende as regras da vida. Você tem crianças, crescem, tem filhos, você tem que enviar eles a fazer sua educação e não tem que voltar, porque você voltou. Se você voltou, tem que buscar trabalho. Não tem mais dinheiro para você. Então, eu consegui um trabalho com intervalo em Venezuela. E uma ideia era ficar em Venezuela por 6 meses, depois voltar à Europa. Mas esse trajeto, 6 meses, comecei a entender mais este negócio de tempo compartilhado com o intervalo. Depois de Venezuela, tive a oportunidade de estar com o intervalo na Argentina, em México, em Colômbia. E foi um trabalho de 6 meses que estendeu por 3 anos, depois em Sudamérica, em Latinoamérica. E nisso, eu queria voltar para Londres, já conheci Latinoamérica, já conheci este negócio, tenho que voltar à Inglaterra, onde faço minha carreira. E nisso, o intervalo me ofereceu a oportunidade de mudar a Miami. Então, do Venezuela, mudei para Miami. E depois de 10 anos com o intervalo, decidi que eu vou sair. Então, a terceira vez que pensei que vou sair e montar meu próprio comercializador no Caribe. Eu saí.
mas la comercializadora en el Caribe destruyó 3 emprendimientos en un solo año. Entonces, perdí todo. Y en ese intervalo no logró llenar mi puesto. Entonces llamó de vuelta y entré otra vez en intervalo. Entonces acho que como así una boa oportunidad en intervalo para mí. 3 veces que pensé saí, mas voltei, agora estar encargado da empresa muestra cómo ha cambiado la empresa, muestra la oportunidad que da a los empleados crecer y cómo tú puedes tener un impacto a la industria y un impacto a personas. Entonces la verdad yo creo que Interval ha sido muy bueno para mí, ha sido una carrera en la cual entré por equivocación, traté de salir 2-3 veces y realmente nunca logré salir y me quedé en la empresa. Entonces creo que ese journey, como dicen, esa carrera con Interval ha sido muy bonita para mí. Entonces muy, muy agradecido. Sim, orgulho demais. Alexis? La mía. Bueno, yo llevo 4 años en Interval apenas, pero conocí a Marcos, tal vez ni se acuerda, pero hace como 25 años ahí en algunos. También llevo en la industria muchos años. Y bueno, ahora estar trabajando obviamente con Marcos es algo que en ese momento pues nunca imaginé en mi vida, ¿no? Pero yo creo que más que una historia es una reflexión, ¿no? Pero también tenía que enamorarte, porque también tardó 3 años para que Alexis entró también. Essa é uma característica da Interval. Esa historia no la puedo contar aquí, pero fue un desastre, porque empezamos a platicar Marcos y yo y se atravesó la pandemia, que era mi reflexión ahora. Y fue un desastre. Fueron unos años, fueron 3 años. Sí, 3 años, sí. Fueron 3 años, pero bueno, al final entré en el 2021, mudé también a Miami, entonces ha sido muchos cambios en mi vida en un periodo corto de tiempo que nunca realmente imaginé, pero que están siendo completamente satisfactorios. Pero yo creo que la reflexión para mí es la resiliencia de la industria, ¿no? O sea, digo, ahorita lo normalizamos, pero haber vivido una pandemia como lo vivimos, eso es inimaginable, ¿no? Y lo único que resulta de eso es entender que la gente ama viajar, ama salir de vacaciones, nunca lo va a dejar de hacer, ¿no? Entonces creo que todos los días nos hace sentirnos bien de que estamos en la industria correcta y que tenemos la oportunidad de poner a esa gente viajando y de vacaciones con sus familias. Entonces yo creo que desde ese punto de vista realmente es muy satisfactorio en una industria que se recupera, que rebota en V y que va a seguir creciendo hacia adelante. Maravilha, perfeito. Isso é verdade, né? É verdade. Na pandemia, todo mundo queria sair de casa. Teve um boom, né, no outro ano de viagens. Sim, Isso sim. é muito verdade. Revenge traveling. É, exato. E realmente, só ratificando o que o Marcos falou, a empresa entrou uma oportunidade realmente incrível como empresa, né? E eu lembro que quando eu entrei, a primeira viagem, eu entrei e fui logo trabalhar lá nos Estados Unidos por um tempo, né? Conheci a empresa e tal. E eu estava voltando um dia de Orlando para Miami com o Dimitri, que é cuida do Sul América, exceto o Brasil, né? E aí o Dimitri falou assim, cara, eu já estava 10 anos acho que na empresa, ele falou assim, a Interval ela não vai te deixar parado, uma empresa você vai ver acontecer muita coisa. E realmente, né, a gente, quando eu entrei e estou lá há bastante tempo, eu lembro que até o José Ernesto brincou comigo e falou, a Interval uma característica, as pessoas às vezes demoram um pouco para entrar, mas quando elas entram, elas ficam por muitos anos, né? E realmente estou aqui há 14 anos, agradeço também o Marcos aí por toda a confiança, mas eu vi uma transformação, né? Eu entrei, a empresa era de um tamanho, e aí com o tempo a gente comprou primeiro uma marca que era da Hyatt, depois Vistana, depois a empresa foi comprada pela Marriott Vacations, então, e nunca deixou parar, né? A empresa nunca deixa parar, então toda vez que o Marcos vem para cá, que o Alex vem para cá, eles trazem novidades, a gente está sempre falando de coisas novas, tecnologias novas, coisas, sim. Então isso também eu acho que essa dinâmica é importante, né? E isso faz com que a gente engajem, acredite, né, na empresa, não só na indústria, mas também na empresa que a gente representa. Isso é muito bom. Perfeito. Parabéns, pessoal, de verdade. Eu adorei conhecer a Interval mais quando eu conheci vocês em Orlando, né? E agora também ouvi um pouco mais, então Te agradeço também por ter ido a Orlando. Não, nem precisa. Para mim
imagina. Ir pra Orlando é tão Quando quer difícil. fazer férias, chama Fernando. Sem problema. Bom, vou ok? chamar. Ano Pode que chamar. vem eu quero ir, tá? Vou chamar vocês, Sim. gente. Pode chamar. Por favor. Nossa convidada, com muito prazer. Obrigada. Obrigado, porque eu sou apaixonada. Eu tenho um vínculo até meio emocional com Orlando. Foi uma viagem que a gente fez em família, né? Depois a gente perdeu meu pai, enfim. De vez em quando eu menciono isso aqui. Então eu tenho de fato esse apego. Eu acho que é um lugar muito mágico, não sei, acho que é uma coisa de infância também, com a questão dos parques e tudo mais. Então é um lugar que eu sempre gosto de ir e não ficar muito tempo sem ir, não. É nossa convidada, se você quiser. Que bom, obrigada. Obrigado. Agradeço Obrigado. vocês mais uma vez, Obrigado. de verdade. Foi muito legal trazer vocês aqui, é uma honra para nós. Falei com o Fernando, né, da ideia, ele propôs também, a gente conversou, então falei, nossa, cara, o E-Solution Cast venceu muito por trazer vocês, ouvir vocês, né, uma empresa com 50 anos, então, não, eu tô aqui, assim, de fato, aprendendo muito e fico muito grata de vocês terem vindo com tanta boa vontade, assim, parabéns. acabaram de chegar e já vi. E parabéns Obrigada. pela trajetória de vocês, né? A gente é uma empresa feita por gente, né? Por pessoas, né? Uma característica nossa na Interval é que a maioria, acho que 100% dos negócios que a gente fez com pessoas, né? Então, a nossa relação aqui com os desenvolvedores e com os parceiros, ela é muito próxima, né? A gente brinca que a gente fala assim, a gente fez negócio muito por causa da forma pessoa, como vocês lidam, né? Essa é uma característica nossa. E, cara, a gente reconhece muitas empresas que têm uma trajetória bonita, uma trajetória incrível. Vocês são uma dessas empresas, né, que esse último ano a gente se aproximou um pouco mais. E foi um prazer enorme para mim também conhecer um pouco mais da história de vocês, do que vocês têm feito e tal. Então, parabéns, conte com a gente, o que vocês precisarem. Muito sucesso aí para vocês. A Solution é muito na parceria mesmo. A gente é muito parceiro do cliente. Quando ele quer uma coisa, a gente fala que dá para fazer, dá para fazer, a gente, né, braços dados e a gente vai. Então, a gente também tem essa característica. Eu acho que é o que faz todo mundo estar aqui há tanto tempo, dessa maneira, né, tão bem sucedida. Obrigada mais uma vez, gente. Obrigada. Boa estadia no Brasil. O que vocês precisarem, estamos aí, tá? E até mais para a audiência também. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.